Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula do conteúdo do oitavo ano que contempla justamente a situação em referência das revoluções que vão acontecer na Inglaterra, das discordâncias entre o rei e a, o parlamento local, onde ficam lá os deputados e senadores. E essa discordância toda vai propiciar uma situação diferente, uma situação de conflitos e de divergências ideológicas, que essas divergências ideológicas vão ocasionar a crise política e, consequentemente, a queda do rei, que ele vai estar governando diante de um absolutismo, acha que nada vai o deter, nada vai mudar a sua ideia, a sua concepção política, que nada poderá ser alterado, e a partir daí ele toma decisões que vai fatalmente entrar em conflito com o parlamento. Ele precisa desse parlamento para governar. Sem esse parlamento, ele não vai conseguir ter acesso às questões de governança como ele tanto sonha, como ele tanto anseia, como ele tanto deseja. E a partir daí nós vamos conhecer hoje as revoluções que vão ocorrer na Inglaterra, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Lembrando sempre esses aspectos com referência à Revolução Gloriosa e à Revolução Puritana. Esse termo revolução, nós já vivenciamos ele nos processos revisionais do oitavo ano, estabelecendo até uma diferença entre revolução e reforma. Revolução tem a ver com as mudanças em todas as estruturas, e as reformas têm a ver com as mudanças pontuais que devem ser feitas, que devem ser mencionadas, que devem ser executadas. Então, reforma é uma mudança em todos os aspectos, em todas as estruturas, seja ela política, econômica e social. E já a reforma são mudanças pontuais, não é? Pontuais. Pois bem, na página 45, nós temos aqui a Revolução Puritana, que tem a ver justamente com as questões políticas. A gente imagina, que os puritanos são os presbiterianos, mas imaginar que houve um conflito religioso, de característica religiosa, não. Houve um conflito com característica política mesmo, viu? Característica política. E aqui nós temos a seguinte situação na Revolução Puritana, que ela durou de 1642 a 1651. Como vimos, a Revolução Puritana foi consequência das discordâncias políticas e econômicas entre o parlamento e o rei Carlos I. Ambos queriam controlar a Inglaterra, mas mesmo no parlamento existiam conflitos internos, pois este era formado por duas classes sociais, cujos representantes formavam a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. Na prática, o que antes seria um conflito entre o rei e o parlamento, acabou sendo também uma disputa interna por espaços políticos e econômicos. Então tem esse contexto aí, não é? De disputas políticas e econômicas. Vamos conhecendo então. A Câmara dos Lords. O que seria a Câmara dos Lords? Formada pelo clero anglicano, ou seja, por pessoas que pertenciam à Igreja Anglicana,
os pastores, os bispos, os arcebispos, e por nobres com título como barões e condes. A Câmara dos Lordes representava os mais ricos da sociedade inglesa. A Câmara dos Lordes representava os mais ricos da sociedade inglesa. Geralmente eram donos de grandes propriedades rurais e, portanto, controlavam a administração das províncias e da aplicação da justiça. Então, a gente percebe que a Câmara dos Lordes é formada por uma elite, não é? Uma elite, grandes proprietários de terras, por uma elite. A Câmara dos Comuns, formada por dois grupos sociais, a alta burguesia e os gentlemen, nobres, donos de pequenas propriedades agrícolas, representava de uma forma geral a burguesia mercantil, ou seja, os comerciantes marítimos, mas também o povo. A Câmara dos Comuns, formada por dois grupos sociais, a alta burguesia e os gentlemen, nobres donos de pequenas propriedades agrícolas, representava de forma geral a burguesia mercantil, mas também o povo. Vamos para a página 46 agora, saindo da página 45 e indo para a página 46. As diferenças no parlamento se estendiam a outros setores, como a própria religião, visto que os lordes defendiam o anglicanismo e os comuns eram puritanos. Os lordes comuns eram puritanos, englobando toda a parcela popular, como camponeses e artesãos. O povo que não aceitava as medidas de Carlos I, consideradas autoritárias, organizou um exército que foi decisivo para a vitória sobre a coroa inglesa. Então, percebe-se aí que a população, não concordando com as medidas de Carlos I, consideradas autoritárias, formou um exército, algo inusitado, algo diferente para a época. Ninguém teria essa audácia. Ninguém não. Era pouco provável que isso viesse a acontecer. Essa constituição de um exército para atacar o rei. Como o rei estava tomando medidas autoritárias que fariam benefício somente às classes mais privilegiadas, as classes menos favorecidas, como aqui a gente viu agora, a Câmara dos Comuns, também fazendo parte do povo, eram desfavorecidas, classes sociais desfavorecidas. Então essas classes sociais começaram a se organizar militarmente, lutar militarmente, não é? Daí vai vir um conflito muito sério, por isso que chamamos, vamos ver, a Revolução. E vamos conhecer daqui a pouco o governo de um cara que vai substituir o rei, de um cidadão que vai substituir o rei, chamado Cromwell, o governo de Cromwell, não é? O que é que diz aqui? O povo que não aceitava as medidas de Carlos I, consideradas autoritárias, organizou um exército que foi decisivo para a vitória sobre a coroa inglesa. Essa tropa recebeu o nome de Exército do Novo Tipo. Eles receberam o nome de Robin Hoods, cabeças redondas. Devido ao corte de cabelo arredondado, combateram o rei com o principal objetivo de evitar o anglicanismo, que o anglicanismo fosse estabelecido como religião inglesa. E aí você está observando que os cabeças redondas
estão tentando evitar que o anglicanismo saia consolidado, não é? Que o anglicanismo saia consolidado. Na página 46, nós temos aí o governo de Cromwell, que vai de 1653 a 1658. Vamos lá. Página 46. A Guerra Civil Inglesa, conhecida como Revolução Puritana, devido ao fato de seus integrantes serem seguidores dessa religião, do puritanismo. Chegou à segunda fase do conflito, marcada por divergências internas do parlamento. Como se sabe, o parlamento inglês era formado por dois grupos sociais, não é? Os lords e os comuns, que tinham o objetivo, os lords e os comuns que tinham o objetivo central derrotar o rei Carlos I. Divergiam em relação à economia e à prática política, pois os lords representavam a aristocracia e os comuns eram burgueses e outros representantes do povo. Os lords pertencendo à elite e os comuns a uma burguesia, e o povo ali estava representado pela Câmara dos Comuns. Deu para entender? Com a derrota de Carlos I após a Batalha de Moulins, ou Nasseb, que foram liderados por Oliver Cromwell, atenção a esse nome aí, viu? Não é? O líder saiu fortalecido, conseguiu derrotar o rei, e ele vai conseguir, além dessa vitória, se colocar como uma opção para governar a Inglaterra a partir daí, não é? Que foram liderados por Oliver Cromwell. As diferenças no parlamento aumentaram. Enquanto os presbiterianos queriam uma aliança com a coroa inglesa, o exército do novo tipo, os cabeças redondas, defendiam o fim do poder real. Os lords, não é, queriam permanência do poder do rei, perderam força diante do potencial das tropas de Oliver Cromwell e acabaram se tornando minoria no parlamento. Saindo da página 46, vamos para a página 47. Aqui tem a figura, não é? Tratando esse período do conflito, foi marcada pela derrota do exército de Carlos I, pelo exército liderado por Oliver Cromwell e Thomas Fairfax. A terceira fase desse conflito consolidou a figura do comandante Cromwell, responsável direto pela queda do rei Carlos I. Havia clara tentativa dos presbiterianos de enfraquecer o exército de novo tipo na expectativa de fortalecer o poder real. Dessa forma, Cromwell passou a atacar os presbiterianos e acabou por derrotá-los. A vitória de Cromwell simbolizou a força dos puritanos e a queda dos presbiterianos, fazendo com que a Câmara dos Comuns fosse hegemônica. Então, a mudança, né? Anteriormente, quem era hegemônico era a Câmara dos Lords, e agora quem é hegemônica é a Câmara dos Comuns, não é? Então, fosse hegemônica, fosse a detentora do poder, vai ter a força toda concentrada agora na Câmara dos Comuns, que era uma burguesia e também representavam o povo, mas ao mesmo tempo representada pela alta burguesia e pelo povo inglês. Nós temos aqui uma imagem que traz assim uma legenda. Durante seu governo, Oliver Cromwell teve poderes tão absolutos quanto um rei, mas se recusava a usar uma coroa. Os puritanos, sendo a maioria no parlamento,
expulsaram os presbiterianos e, em seguida, condenaram à morte o rei Carlos I. Isso foi decisivo, pois, em 1649, foi criada uma república inglesa com o nome de Commonwealth e o parlamentarismo foi adotado como forma de governo, mantendo apenas a Câmara dos Comuns. O parlamento tinha a obrigação de escolher o presidente do conselho, que era responsável por administrar a Inglaterra e aplicar as decisões tomadas pelo parlamento. O governo de Oliver Cromwell se iniciou em meio à Revolução Puritana, devendo combater os movimentos contrários à sua administração. A Guerra Civil acabou em 1651, quando Carlos II, filho do rei deposto, foi derrotado e fugiu da Inglaterra para a Europa continental. No entanto, os 10 anos de guerra geraram uma grave crise financeira, o que desagradou bastante os diversos grupos sociais ingleses. Essa situação, associada às péssimas colheitas de bens de consumo, aos pesados impostos cobrados, principalmente à burguesia mercantil e aos baixos salários, causou sérias críticas e oposições ao governo de Cromwell. Nesse mesmo período, foi decretado o primeiro ato de navegação, a lei criada por Cromwell, que determinava que a exportação de qualquer mercadoria de países europeus tinha de ser realizada pelos navios ingleses. Vamos fazer umas atividades aqui, exercícios para praticarmos o nosso conhecimento, demonstrarmos que estamos realmente aprendendo os conteúdos de história. O que é que nós temos aqui? Segundo quesito. O parlamento inglês, página 49. O parlamento inglês possuía representação de alguns setores econômicos na sociedade. Explique o que eram. A Câmara dos Lordes. A resposta era formada pelo clero anglicano. E por nobres com títulos como barões e condes. A Câmara dos Lordes representava os mais ricos da sociedade inglesa. Ponto. Geralmente, eram donos de grandes propriedades rurais e, portanto, controlavam a administração das províncias e da aplicação da justiça. Ponto. Letra B. A Câmara dos Comuns. Vou explicar ela. Aquela Câmara que é caracterizada por pertencer à burguesia e também ao povo. Vamos lá. B. Câmara dos Comuns. Era formada por dois grupos sociais: a alta burguesia e os gentlemen, nobres, donos de pequenas propriedades agrícolas. Ponto. Representava
de uma forma geral, a burguesia mercantil, vírgula, ou seja, os comerciantes marítimos, vírgula, mas também o povo, ponto. Quarta questão. Oliver Cromwell teve atuação destacada na Guerra Civil Inglesa, chegando ao poder como Lorde Protetor da Inglaterra. Não à toa, passou a centralizar as decisões políticas e econômicas na Inglaterra, desagradando a uns e agradando a outros. Com base nesse contexto, comente as principais medidas tomadas por Cromwell. Resposta. As principais medidas foram o ato de navegação, vírgula, lei que determinava que a exportação de qualquer mercadoria de países europeus tinha de ser realizada por navios ingleses, ponto e vírgula. A falta de incentivo à produção de bens de consumo, ponto e vírgula. Estabelecimento de pesados tributos e impostos, vírgula. Principalmente a burguesia mercantil, ponto e vírgula. E o estabelecimento de péssimos salários, ponto. Essas medidas desagradaram à burguesia e ao povo, vírgula, e ambos passaram a contestar as ações de Oliver Cromwell. Essa foi a Revolução Puritana, não é? Quando o Cromwell chega ao poder. Perceba também que ele não quer fazer uso de coroas, prefere governar sem um tipo de coroa. Não é? Ele não tem nenhum vínculo com relação à questão sucessória monárquica, não é parente de nenhum rei, então ele achou por bem fazer dessa forma, fazer dessa maneira. Não é? Então, nós vamos concluir essa situação de Cromwell e vamos partir para a Revolução Gloriosa. Vamos para a página 48, voltada 49 para 48, que diz assim: muitas decisões de Cromwell foram bastante impopulares. Diante disso, os presbiterianos organizaram uma oposição, reunindo outros grupos como os realistas, os Levels, puritanos defensores da liberdade religiosa, e os Diggers, puritanos que defendiam a reforma agrária. Então Cromwell fechou o parlamento e nomeou-se. Veja, ele sabia que o parlamento, ele havia participado do parlamento, sabia que o parlamento poderia ser um órgão que poderia dar um golpe, tirá-lo do poder. Ele mandou fechar o parlamento e nomeou-se Lorde Protetor da Inglaterra. Em 1658, Cromwell morreu. Seu filho e sucessor, Richard Cromwell, não resistiu à pressão dos presbiterianos e foi derrubado do poder, no que ficou conhecido como Restauração Monárquica. Foi então que Carlos II retornou e em 1660 foi coroado rei da Inglaterra. Rei da Inglaterra. Tem essa legenda aqui que diz assim: Carlos II desenterrou o cadáver de Cromwell para simbolicamente ser enforcado e decapitado. Faleceu em 1685, Carlos II da Inglaterra, de John Michael Wright, século 17. Vamos agora para a página 50, mencionar sobre
a estudar um pouco sobre a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa. A chegada do rei Carlos II ao poder significou a consolidação da força da alta burguesia, mas também da aristocracia. A ideia de um lorde protetor que tinha o controle total da política e economia não agradava às elites. Não. Já que este era representante das classes mais pobres e dos comerciantes. Nesse sentido, a restauração monárquica foi decisiva para a consolidação do poder real. Após a morte do rei Carlos II, chegou ao trono seu irmão Jaime II, em 1685, que era representante das ideias católicas. Mas isso não significou que os problemas foram resolvidos. Não. Havia divergência que se originaram ainda da Guerra Civil Inglesa entre os monarcas e os parlamentares e que perpetuaram a disputa por espaço e poder. Algumas ações de Jaime II levaram a uma crescente insatisfação de alguns setores. Vejamos as insatisfações de alguns setores com Jaime II. Por ser católico, aplicou cobranças de impostos e tributos para anglicanos, puritanos e presbiterianos, mas isentou de pagamento a Igreja Católica. Os católicos à época eram a minoria religiosa na Inglaterra. Outro item, indicou pessoas ligadas à nobreza real para assumir cargos públicos e políticos, não é? Outro item, passou a perseguir politicamente os pequenos comerciantes e o povo em geral. Então, essas três situações, esses três fatos, vão fazer com que o rei Jaime II passe por uma insatisfação muito grande e venha sofrer com a Revolução Gloriosa, não é? Então, vamos lá. Página 51. Esses motivos que foram colocados agora foram decisivos para que um golpe de Estado fosse organizado em 1688, ficando conhecido como Revolução Gloriosa. Apesar da grande insatisfação, a Revolução Gloriosa ganhou esse nome justamente porque, para os padrões da época, não houve excessivo derramamento de sangue no processo de deposição do rei. O parlamento estabeleceu uma aliança com Guilherme Orange, que era protestante e governava a Holanda, para assumir o poder como monarca da Inglaterra. Foi feita uma revolução e, para assumir o poder, eles quiseram colocar alguém que fosse monarca. E esse monarca foi escolhido, o monarca Guilherme de Orange, que era protestante e governava a Holanda. Embora não fosse descendente dos Stuart, ele era casado com a filha mais velha de Jaime II, Maria Stuart II. Na prática, foi montada uma monarquia parlamentar liberal, que inclusive serviu de modelo para o sistema monárquico desenvolvido atualmente na Inglaterra. Guilherme foi responsável por sancionar em 1689 duas leis que consolidaram o poder da monarquia parlamentar na Inglaterra: o Ato de Tolerância e a Declaração de Direitos. Não é? Esses dois atos. Na próxima aula nós vamos prosseguir agora indo para a colonização americana, a colonização inglesa na América. Tá bom assim? Bem, pessoal, eu estou concluindo a aula, acreditando, esperando que vocês tenham absorvido conhecimento, não é?
entendido as questões em referência à Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Tá bom assim? Forte abraço e tchau para vocês. Até lá.